Paz do Senhor Jesus a todos. Alegria retornar para desta feita e concluirmos aqui dentro do tempo que nos foi disponibilizado o conteúdo das nossas ministrações, onde temos falado sobre a teologia bíblica da música. Mais uma vez agradeço o honroso convite de aqui estar. Logo após esse momento eu já estarei me deslocando diretamente para outro local em viagem e espero em Deus outras oportunidades de aqui revê-los. Não se esqueçam de orar por mim, de me apresentar em vossas orações. Para aqueles que ainda não puderam ou não tomaram conhecimento, o meu livro Teologia da Música, do qual eu estou baseando a minha fala, continuará disponível até o final do evento, ali na livraria, numa banca específica, e está disponível por apenas R$40. O que eu falei aqui e que eu ainda vou falar é um pouco apenas daquilo que no livro vocês poderão ter acesso de uma forma muito mais ampla. Dentro daquilo que temos trabalhado, esse último momento da minha participação, eu vou me dedicar a falar um pouco sobre a música e o movimento pentecostal. O movimento pentecostal é o movimento no qual, ou do qual, as Assembleias de Deus no Brasil e no mundo são originárias, enquanto denominações. O movimento pentecostal é um fenômeno que, do ponto de vista histórico, ele se inicia inaugurado, esse momento histórico da história da igreja, no início do século XX, bem no início do século XX. Eu não vou me deter a questões conceituais sobre pentecostalismo, por favor, muito obrigado, mas apenas focar naquilo que tem sido o nosso tema mais específico, agora falando um pouco da música dentro do movimento pentecostal e fechando com algumas inquietações e preocupações minhas em relação aos rumos da igreja e das novas gerações. Eu costumo afirmar que a igreja de Jesus, ela já nasceu pentecostal. Não é unanimidade, mas grande parte e talvez a maioria dos estudiosos, dos eruditos pentecostais e não pentecostais inclusive, compreendem e entendem que a fundação histórica da Igreja de Jesus, o nascimento da Igreja de Jesus, se dá por ocasião do dia de Pentecostes, com o derramar do Espírito, conforme narrado em Atos 2. Considerando isso, é que pode-se afirmar que a Igreja de Jesus, ao nascer, ela já nasceu experimentando e os seus membros vivenciando a plenitude do Espírito. Porque em Atos 2, todos, absolutamente todos os presentes naquela reunião, foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas. O padrão de Jesus para a sua igreja
o padrão bíblico de Jesus para a sua igreja é que ela seja uma igreja cheia do Espírito, é que ela seja uma igreja plena do Espírito, é que ela seja uma igreja transbordante do Espírito. Este é o modelo, é o padrão, é o ideal de Jesus para a vida da sua igreja. A relação disso com a música é direta. O quanto na vida da igreja, de cada membro dessa igreja, houver do Espírito, afetará diretamente a música dessa igreja, a música cantada e tocada por essa igreja. Do ponto de vista bíblico, o pentecostalismo tem as suas bases em Atos 2, e a manifestação dos dons do Espírito, não apenas, mas principalmente na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, não apenas, porque na epístola de Paulo aos Romanos e na epístola de Paulo aos Efésios há também listas com dons espirituais. Mas os mais geralmente tratados e conhecidos são os presentes em 1 Coríntios capítulo 12. Qual a relação da música no Novo Testamento com essa plenitude do Espírito, com essa diversidade, com essa manifestação, com essa distribuição de dons pelo Espírito? Eu quero convidá-los, por favor, a abrirem a Bíblia Sagrada. Adorado seja para sempre o nome de Jesus. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, para quem pôde ouvir, participar da minha fala pela manhã, vai lembrar que eu, entre outras coisas, afirmei que o capítulo 14 da carta de Paulo, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, é um capítulo onde Paulo trata sobre algumas questões concernentes ao culto. E de forma mais específica, a manifestação dos dons espirituais no culto. E o que eu gostaria de chamar a atenção, aliado com o nosso tema, é que quando Paulo escreve no capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios, mais especificamente a partir do verso 12, nós lemos o seguinte: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar nele. Repita comigo: sobejar. Quando algo sobeja, transborda. É mais do que o nível desejado. Paulo diz assim: olha, procurai sobejar, que haja manifestação dos dons numa abundância, numa magnitude, que sobeje, que transborde. E ele continua: façam isso para procurar sobejar neles para a edificação da igreja. E nós falamos ontem, eu creio que hoje pela manhã, sobre a função de edificação da música. E ele continua: porque se eu orar em língua estranha, ou em línguas, o meu espírito ora bem. Porque orar em línguas é orar em espírito. O meu espírito ora bem. Mas o meu entendimento fica sem fruto. Aí Paulo faz uma pergunta retórica:
Que farei, pois, ou que farei então? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Ou orarei em línguas e orarei com entendimento, com palavras que eu compreendo. Quando, ao orar em línguas, eu mesmo não tiver a interpretação do que eu estou falando. Há algum tempo, cresce, eu não sei exatamente em quais proporções, um tipo de pentecostalismo que não é nem o bíblico e que não é o histórico. É o que eu classifico e denomino de pentecostalismo não praticante. Eu acho que você já ouviu essa frase, essa fala não praticante em outro contexto. Mas sabe, existem pentecostais não praticantes. Pentecostais não praticantes. Mas espera lá, daqui a pouco eu listo. Vamos continuar aqui com Paulo. Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Ou seja, orarei em línguas, mas orarei com o entendimento. E ele continua: cantarei com o Espírito. Seguindo a lógica do falar em línguas, cantarei em línguas. E cantarei, mas também cantarei com entendimento. Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento, porque ele já tinha falado da necessidade de falar línguas e orar em língua estranha, mas orar também em entendimento. E agora ele fala em cantar com o Espírito, que implica em cantar em línguas, mas também cantarei com o entendimento. Onde entra e como eu consigo falar aqui do pentecostalismo não praticante, de um pentecostalismo sem Pentecostes. Um pentecostal não praticante é um pentecostal que não busca o bater no Espírito Santo, mas diz que crê, mas não busca. Diz que crê nos dons, mas não busca. Não fala em línguas, não ora em línguas, não canta em línguas. Cantar em línguas. Não se permite ser usado com outras manifestações dos dons, como a profecia, curas, sinais, maravilhas, palavra do conhecimento, palavra da sabedoria. As nossas igrejas estão começando a ficar com um número preocupante de pentecostais não praticantes. Mas eu quero me deter com a música. O culto bíblico, ou num culto do Novo Testamento, ou o culto do Novo Testamento, era um espaço onde o Espírito se manifestava com plena liberdade e através dos dons no culto tinha adoração, tinha ensino, tinha pregação, como já vimos. Mas hoje, cada vez menos se percebe manifestações dos dons em nossos cultos.
E aí, a gente toca bem, a gente canta bem, temos, graças a Deus, crescido. É notório o crescimento do domínio, da profundidade doutrinária, teológica em nosso meio. Através de livros publicados de pregadores, de ensinadores que demonstram isso, mestres. Mas os dons não podem ser negligenciados, inclusive na sua relação com a música. Para vocês que estão aqui presentes, para aqueles que porventura nos assistirão, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês pensarem aqui e quando voltarem para as vossas cidades, seguirem pensando. Qual foi a última vez que vocês num culto ouviram, se ouviram alguma vez, alguém cantar em línguas? Isso faz parte do culto pentecostal. Não substitui o cantar com o entendimento, mas é um elemento que deveria estar presente normalmente em nossos cultos. Porque é um elemento presente desde os cultos da igreja do Novo Testamento. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, verso 18 e 19. O verso 18 diz: e não vos embriagueis com vinho. Na versão da Bíblia Almeida, revista e corrigida, diz: em que há contendas. Em algumas outras versões falam onde há devassidão. O fato é que o vinho provoca tanto contendas quanto devassidão. E o texto continua: mas enchei-vos do Espírito. Certamente vocês já devem ter ouvido o que eu vou falar, mas nunca é demais lembrar. Algumas versões traduzem melhor o verbo encher aqui, a partir da língua grega. Estamos num seminário, numa escola. E uma melhor tradução aqui para o verbo encher é: permitam-se ser enchidos ou cheios do Espírito. Por quê? Porque é um detalhe gramatical no verbo na língua grega, que se encontra no grego numa voz chamada de passiva. A voz passiva, na voz passiva, eu não executo a ação, eu sofro. Esse verbo encher, o enchei-vos aqui, na língua grega está na voz passiva. Ou seja, é algo que eu não posso fazer por mim mesmo. Eu faço um teste agora. Eu vou precisar da ajuda. Vem aqui, meu filho. Se encha do Espírito. Quando você se encher, me avisa. Ninguém é capaz de se encher do Espírito. Mas a todos é possível serem enchidos pelo Espírito. Deus abençoe. Porque o ser cheio não é algo que eu faço por mim mesmo. É algo que alguém faz em mim mesmo, em mim. E nesse caso, o Espírito.
talvez algumas das nossas frustrações é porque tem muita gente que está buscando encher-se a si mesmo. A única coisa que precisamos diante de Deus, nessa relação ou nessa realidade de enchimento espiritual, deseje, busque, espere, se entregue. Ore, peça, bata, insista, porque é a única coisa que você pode fazer. No que diz respeito ao ato de ser cheio, nós somos absolutamente passivos. É uma obra exclusiva de Deus. Quem entendeu, diga entendi. E aí o verso 19 diz: enchei-vos, permitam-se serem enchidos. Há um outro elemento interessante aqui, é que esse verbo está no tempo presente. Busquem isso o tempo todo. O presente no grego, o tempo presente no grego é uma ação contínua. Então não busque uma única experiência. Permitam-se serem cheios, e cheios, e de novo, 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 e de novo. Porque o batismo no Espírito Santo é um ato único. Os enchimentos não, são atos contínuos. Todos nós, batizados no Espírito Santo, todos nós precisam continuar a buscar enchimento, 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 enchimento. Me enche de novo, me enche de novo, me enche de novo, me enche de novo, de novo, de novo. E de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Porque a fonte é inesgotável. Mas façam isso, permitam-se sempre. Mas junto a isso, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Porque o elemento cântico espiritual está sumindo das nossas igrejas. Falta de ensino, desconhecimento, desinteresse. Ninguém vazio do Espírito vai cantar em línguas. Vazio do Espírito mal canta, vai cantar em língua. Vazio do Espírito canta a pulso, toca a pulso, vive criando problema no grupo, ou no coral, ou no conjunto. Vazio. Eu não vou mandar você profetizar para ninguém, que eu já ensinei que esse negócio... Mas você pode mexer com alguém aí pertinho de você e dizer assim: acorda. Eu sei que essa hora é a hora do sono. Alguém teve um susto. Ô, horário abençoado. Jesus. Só para confirmar a pergunta, acordou? Acordou? Colossenses, capítulo 3, verso 16.
diz a Bíblia, Paulo escrevendo aos Colossenses: a palavra de Cristo habite em vocês, em vós, habite. Escute, a palavra de Cristo faça morada. O texto não diz a palavra de Cristo visite. O texto não diz a palavra de Cristo passe por lá para tomar um chá ou um café da tarde. O texto não diz a palavra de Cristo passe por lá para almoçar. Não. Não se trata de uma visita. Não se trata de ser visitado pela palavra. Se trata de ser habitado pela palavra. Casa do Espírito. Eu não sei se você já ouviu essa expressão. Somos casa do Espírito e casa da palavra. Aleluia. Morada do Espírito e morada da palavra. A palavra de Cristo habite em vós. Mas como? Abundantemente. E aí, a consequência, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos. Salmos, já falamos, os cânticos dos judeus, da Bíblia hebraica, do povo hebreu, do povo de Israel. Hinos. Os hinos aqui podem ser compreendidos como as primeiras composições cristãs, já hinos compostos pela igreja, por crentes e membros da igreja de Jesus, e não apenas os salmos compostos por Davi, por Moisés, etc. E por fim, Paulo disse: salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Você percebe que há uma relação, uma conexão direta entre o quanto há da palavra em nós com o quanto há da manifestação também do Espírito. Não se trata apenas em ter abundância do Espírito, se trata também em ter abundância da palavra. E aí, a abundância da palavra com a abundância do Espírito na vida de uma igreja vai dar a esta igreja o equilíbrio e o padrão bíblico necessário para essa igreja cumprir a sua missão em toda a sua amplitude e diversidade. O cantar em línguas, os cânticos espirituais, tanto os espontâneos com aqueles que de fato envolve o cantar em línguas que nunca se estudou ou se aprendeu, é um plano de Deus para a vida da igreja durante todo o tempo da igreja na terra. Não há texto bíblico que, analisado com seriedade, diga o contrário. Mas vamos lá. Estou administrando o tempo agora até o meu horário. Quando estudamos a história da igreja, é possível perceber que após o período apostólico começou a haver um declínio espiritual na vida da igreja. E o interessante é que quando nós estudamos esse período da história da igreja, o período pós-apostólico, duas coisas acontecem simultaneamente. Atenção, como organização, a igreja vai ficando mais forte, como organismo, mais fraca. Quanto mais poder temporal, poder político, representação social, a igreja vai conquistando, menos poder espiritual nela
se manifesta. O Espírito, nesse momento histórico da igreja, foi negligenciado. Com isso, foi entristecido e, por fim, foi apagado. E séculos se passaram, até que, claro, durante os séculos, aqui e ali, manifestações esporádicas de um carisma, de um dom, mais no plano individual do que congregacional. Até que, por volta do século 18 e 19, mais especificamente, há uma sede e uma fome do Espírito. Porque no século 16, atenção, música. O que acontece com a música nesse momento onde o Espírito é negligenciado, é entristecido e é apagado? A música sofre. E a música, nesse período da história da igreja, se torna formal, seca, sem vida, sem expressão. Ela vai se tornar também elitizada, porque a música deixa de ser uma manifestação congregacional e torna-se uma manifestação de um grupo, de um coral profissional que canta, que se apresenta diante de uma igreja ou da congregação. É o contexto da história da igreja do final do século II até o século XVI, até o século XVIII, XIX e XX. Não apenas o Espírito é negligenciado, a palavra também. E aí o que acontece? A reforma protestante trabalha no sentido de restaurar a igreja, o lugar da palavra. E os grandes despertamentos que culmina no movimento pentecostal trabalha no sentido de devolver à igreja ao seu devido lugar o Espírito. A reforma trabalha no sentido de trazer de volta à igreja a palavra. O movimento pentecostal de trazer de volta à igreja o Espírito. E aí no século XIX, no século XX, estão de volta na igreja a palavra bíblica e a presença bíblica do Espírito. Nós somos frutos disso. E eu não posso perder o foco da relação disso tudo com música. Quem estuda, atenção, quem estuda a história do movimento pentecostal vai se deparar nos livros, eu trago isso no meu livro como uma citação da minha pesquisa, um fato interessante. Não dá para desassociar, em primeiro lugar, música do movimento pentecostal. A coisa caminha junto, dos grandes despertamentos. E antes de avançar, deixa-me dizer o seguinte. Eu vi hoje pela manhã, e é um fato histórico, está em nosso livro também registrado. Nos grandes despertamentos do século XVIII e XIX, e no próprio movimento pentecostal, genuínas manifestações do Espírito provocaram reações das mais diversas. Porque não é fácil para o nosso corpo, não é fácil para a nossa alma lidar com as coisas poderosas do Espírito. Quando há uma ação poderosa do Espírito na nossa vida, a gente pode desmaiar. Uns desmaiam, uns correm, outros pulam. Porque são reações humanas. A ação poderosa do Espírito na vida da gente. Aqui ali você escuta alguém falar assim, estou com a vontade de dar uns pulos aqui, porque é uma reação humana, a ação do Espírito. Às vezes controlar é difícil. Por isso que até hoje, e não apenas nos grandes despertamentos e na história do movimento pentecostal, aqui e ali há, em meio a um genuíno mover do Espírito, algumas manifestações ou respostas a essas ações poderosas do Espírito. Mas sabe qual é o grande problema nosso? Eu volto para a música, eu estou ainda em música.
é quando essas manifestações do Espírito e essas reações espontâneas se transformam num padrão, numa modinha. Aí é que eu vou chegar na modinha da dancinha. Já já eu chego. No mês de abril de 1906, em pleno mover do Espírito, no início do movimento pentecostal, na rua Bonnie Blair, uma irmã chamada Jenny Moore, que participava das reuniões de um grande líder do movimento pentecostal, conhecido dos estudiosos da palavra William e da história da igreja, William Seymour. Ela estava no lugar, numa casa, antes mesmo da Rua Azusa. Dessa casa, o grupo vai para a Rua Azusa, muito conhecida essa história. Escute-me, por favor. A Jenny Moore está no meio da reunião. Jesus já tem batizado muitos com o Espírito Santo ali. E numa dessas reuniões, o Espírito a toma, a enche de um jeito. E ela descreve, ou é descrito que, atenção, ela é conduzida pelo Espírito a um piano que tinha na casa. E ela senta no piano. E ela começa a tocar uma música. E ao tocar a música, a Jenny Moore, ela começa a cantar em línguas. E canta, e canta, e toca, e canta, e toca, e canta, e toca, e canta, e toca, e canta. Com um detalhe: ela nunca tinha tocado piano, ela nunca tinha estudado música, e ela nunca tinha falado e conhecido aquelas línguas que ela falava. Ela vai para aquela reunião e sai diferente da reunião. Eu vou fazer algumas outras perguntas para vocês voltarem pensando, ficarem pensando. Ela foi de um jeito para a reunião e voltou de outro. A pergunta que eu quero fazer para você é como você vai voltar desta edição do SEBJOC? Vai voltar com o que do Espírito? Vai voltar com quanto a mais do Espírito e na sua relação com a música? Como você vai tocar e vai cantar a partir desse SEBJOC, entre outras coisas que estão sendo aqui tratadas? Deixa eu falar logo dessa modinha da dancinha, para eu ficar livre dela. Nós ouvimos essa manhã algo parecido com o que eu vou dizer agora. A música e tudo que a envolve pode ter uma origem diabólica, satânica. Esse ou essa é a música que destrói. A música pode ter uma origem carnal. A música e tudo que vem, você pode tocar na carne, cantar na carne e fazer uma dancinha na carne. A dancinha da modinha. Repita comigo, dancinha da modinha. A música também pode ter uma origem divina. A música diabólica destrói. A música carnal distrai. A música divina desperta. Vamos lá. Comigo, diga. A música diabólica destrói. A música carnal distrai. A música divina desperta.
Eu vou usar outros termos aqui. Vou usar bem meu tempo. Pretendo. Diga comigo. Isso pode ser usado. Não vai ter problema. Repita, por favor. A música diabólica deforma. A música carnal conforma. A música divina transforma. A tocada e a cantada. Sabe o que precisamos? E a minha fala vai carregada de zelo, de cuidado espiritual e pastoral pelas novas gerações. Nossos eventos, nossos congressos precisam ser frequentados, e aí vou voltar para aquela questão que envolve a música, com consciência, com inteligência e com propósito. Com discernimento. Nos eventos e nos congressos, não troque o espiritual pelo carnal. E a dancinha da modinha entra nessa classificação. Carnal é carne. Eu vou falar um negócio aqui, vai chocar alguns. Tenham paciência comigo. Você sabe qual é a diferença? Vocês estão me entendendo quando eu falo dancinha da modinha? Sim. Você sabe qual é a diferença entre a dancinha da modinha, a balada e o pancadão gospel? Sabe qual é a diferença? É o lugar onde se dança. Aí Jesus, na pior das hipocrisias possíveis, a gente diz: olha, a igreja tal está fazendo balada gospel, e a gente está fazendo dancinha da modinha. Tudo vem da carne, só muda o lugar. Nos nossos eventos, não troque o espiritual pelo carnal. Não troque o genuinamente espiritual pelo puramente emocional. O pentecostal está carregado de emoção, mas não é só emoção. Então não troque o genuinamente pentecostal pelo puramente emocional. Não troque nos grandes eventos e congressos o sobrenatural pelo banal. Não deixe nos grandes eventos e congressos de buscar poder para buscar lazer. Não enxergue os grandes eventos e congressos como um lugar de entretenimento, mas como um lugar de comprometimento com Deus, com o Espírito, com o Filho, com a sua palavra. Para pastores, pregadores, ensinadores e líderes que passivamente ou coniventemente assistem a isso tudo, eu tenho uma palavra: curta. Primeiro, honre o seu chamado.
Porque pior do que uma igreja fazendo a dancinha da modinha é o pregador fazendo a dancinha da modinha. Porque a quem mais é dado, mais será cobrado. Para você, pregador, ensinador, pastor, da dancinha da modinha, honre o seu chamado. E segundo, honre o legado que você recebeu. Porque nós recebemos. Você imagina Paulo e Pedro fazendo a dancinha da modinha? Pense num dos grandes pregadores da história da igreja. Você imagina ele fazendo a dancinha da modinha? Você imagina Gunnar Wigg fazendo a dancinha da modinha? Você imagina Gunnar Beck fazendo a dancinha da modinha? Você olha para a história das Assembleias de Deus no Brasil e cita todos os grandes pregadores e ensinadores. Você nem imagina eles fazendo a dancinha da modinha. Então, senhores pregadores pentecostais que gostam da dancinha da modinha, vocês aprenderam isso com quem? Rakai, Ribagodahasu Itabaha. A minha geração não está deixando esse legado, porque a geração que me antecedeu não passou isso para mim, que não recebeu assim e que não recebeu assim. Então, com todo zelo e amor, senhores pregadores e ensinadores, acabem com esse negócio da dancinha da modinha e deixem de influenciar negativamente a igreja de Jesus. O genuíno mover do Espírito pode, inclusive, isso é histórico, isso é comprovado, isso é atestado, isso é experiencial também, pode levar alguém a dançar no Espírito, a cantar no Espírito, a orar no Espírito. Mas dá para discernir quando isso acontece. Cantemos, toquemos com consciência. Vamos repetir, diga comigo: consciência, inteligência e propósito. Repita comigo: segundo a palavra e no poder do Espírito. Eu posso ouvir um amém? Deus abençoe a todos e até uma próxima, se o Senhor assim nos permitir. Volte para casa pensando sobre essas coisas, meditando sobre essas coisas, e que a gente possa desfrutar de tudo mais que o Senhor tem preparado nesse Sebjoc. Quem está grato a Deus pela vida do pastor Altair Germano, diga amém. Pastor, eu sei que não dá para fazer pergunta, né? Porque há muita gente, você já está com o ônibus marcado para ir embora agora. Vamos fazer uma pergunta para ele. Quem quer fazer uma pergunta para o pastor, diga amém. Amém. Então pergunte assim: pastor Altair, o que o senhor pode nos orientar sobre uma juventude, dentro da juventude, que ouve música secular? Três coisas pelo menos. Três coisas pelo menos. Ore por eles, ensina-os e corrija-os com amor.